Shalom, queridos, aqui é o apóstolo Robson do Ministério Filadélfia, é uma alegria ter você com a gente. Eu tenho certeza que esse culto vai te abençoar muito. O Senhor preparou uma palavra poderosa para o seu coração. Concentre-se em Deus e abra o seu coração para uma noite extraordinária no nome de Jesus. Ele é legal. Ele é muito incrível. Te amo. É lindo. Eu amo ele. Eu amo ele demais. Muito legal. Ele brinca comigo. Ele faz tudo comigo. Faz tudo pra minha mãe, tudo pra mim, tudo pra minha irmã também. Ele é meu pai de coração, mas eu gosto muito dele. Acho ele sincero. Muito legal. Me leva pra passear. Ele é legal e ele é o filho de Deus e também ele é bonito e ele é quieto e é muito legal. E eu gosto dele. Beijo, pai. Eu gosto dele. Eu amo. Beijo, pai. Eu acho ele legal e brinco com ele. Eu amo ele. Você é muito especial pra mim. Eu te amo e sempre te amarei. Você é meu herói e meu rei. E obrigado por tudo que você fez por mim e pela minha família. Que te amo. Eu gosto do papai. E amigos. E família. A glória dos filhos são os pais, e os filhos são a herança do Senhor. Guarda o mandamento do teu pai, é o conselho do grande Salomão que acrescenta com sabedoria. O filho sábio do pai ouve a instrução. O Senhor disciplina quem ama com o pai ao filho, a quem quer o bem. Corrigindo-os com entendimento, visando a glória de uma vida além. Como que um pai se compadece do seu filho? Também o nosso Deus assim o faz. Se compadece daqueles que o temem. O pai do justo se regozijará, seu coração se enche de alegria. Pois teme o seu filho, ao Senhor, que é o princípio da sabedoria. Vós, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Não provoqueis, ó Pai, os vossos filhos, criai-os nos caminhos do Senhor. E crescendo, não se desviarão da presença do Senhor. Ouça a porta abrir.
Daniel, capítulo de número 6. A partir do versículo de número 11. Daniel, capítulo de número 6, versículo de número 11. Uma palavra, como eu havia falado com Israel e com toda a igreja, é que a partir de amanhã, todas as ministrações do GC serão essa palavra. Então, o que eu vou fazer, Israel? Depois da pregação, eu já vou dar o esboço para você, tá? E aí você vai digitar e amanhã nós vamos colocar no grupo do GC. Então, toda palavra que o apóstolo pregar aqui no domingo à noite será o GC da semana. Nós vamos estar ministrando a mesma palavra, tá? Eu acredito que Deus vai dar coisa muito forte, muito boa. Vai trazer muitas revelações também. É uma palavra de 3 pontos, mas você pode acrescentar mais alguma coisa lá. Enfim, é a ministração do GC já na próxima semana, a partir de amanhã. Próxima não, né? A semana está começando hoje, a partir de amanhã. Esse é um texto em que o movimento de inveja se levantou brutalmente contra Daniel. Daniel era um homem muito qualificado, preparado, fiel a Deus. Orava 3 vezes ao dia, diz o texto de Daniel. E que um levante, né, muito forte veio contra ele, porque o rei tinha no coração, o rei Dário, ou rei Dario, como você quiser, estabelecer Daniel como presidente de toda a província. Então isso trouxe um levante, uma inveja, e foram levar o caso para o rei, para que ninguém ali na Babilônia fizesse orações, né, ao seu Deus. E a Bíblia diz que Daniel, ele tem, Érica, um estilo de vida. E qual é o estilo de vida dele? É não abrir mão dos seus padrões, Fernanda, não abrir mão das suas convicções. Ele tem as suas convicções sobre a pessoa de Deus, sobre o caráter de Deus. Ele não abre mão desse padrão, ele não abre mão das suas convicções. Ele continua orando. Ele abria a janela de onde ele morava na Babilônia, e a Bíblia diz que na localização de Jerusalém, ele ficava orando e clamando mesmo para que Deus abençoasse os seus amigos, para que Deus abençoasse aqueles que estavam ali na Babilônia, para que ele não se profanasse com as iguarias de Babilônia e continuasse a ser mesmo um instrumento naquela geração. Então, aqueles homens, movidos por inveja, foram até Nabucodonosor e disseram para ele: olha, tem aí um Daniel, que foi baixado um edito dos medos e dos persas, no qual não se pode revogar. Ele foi encontrado orando, e tu mesmo disseste que se isso acontecesse, tal homem seria lançado na cova dos leões. E a Bíblia diz que Daniel foi jogado na cova dos leões. Ele foi jogado num dia e saiu intacto no outro, sem nenhum dano, porque ele era um homem que confiava em Deus. Só contei isso rapidamente na introdução, porque dessa introdução eu trago o tema da palavra de hoje à noite, quando Deus revoga o irrevogável. Eu só quero ler um texto aqui para a gente trazer a palavra. Diz assim: então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando a Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste um edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: essa palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, do qual não se pode revogar. Agora,
Versículo de número 23, que é a base da nossa palavra hoje à noite, diz assim: então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova dos leões. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Que palavra extraordinária, não precisa nem pregar, né? Que palavra maravilhosa. Mandou tirar Daniel da cova dos leões, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. O segredo é confiar no caráter de Deus. Levante as suas mãos acima da sua cabeça para a gente orar. Pai querido, Pai amado, louvado e exaltado seja o teu nome nessa noite, nesse dia tão especial. Eu quero te pedir, Pai, que nessa hora o teu Espírito venha sobre esse lugar, trazendo sobre nós, Pai, a tua palavra. Queremos ouvir a tua voz nessa hora, Senhor. Fala conosco. E no final dessa ministração te daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor no nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Dê a melhor salva de palmas que você puder dar para o Senhor. Esse texto vai dizer que Daniel ele foi livre e protegido dos leões. E eu quero falar um pouco aqui a respeito de Daniel para fortalecer a gente durante a semana, usando esse texto clássico, esse texto conhecido, né? Mas usando também o tema: Deus revoga o irrevogável. Você pode dizer isso bem forte? Diga: Deus revoga o irrevogável. Mas por que Deus revoga o irrevogável? Eu quero apresentar aqui pelo menos 3 aspectos que faz com que Deus revogue o irrevogável, o que não se pode revogar. Aqui, no texto que nós lemos, a lei dos medos e dos persas, o qual não se podia revogar. Então havia uma lei, e que essa lei prescrevia? Que a pessoa seria jogada numa cova, que a pessoa seria jogada numa fornalha, e que eles morreriam lá. Não tinha jeito, não tinha escape, era uma lei, era irrevogável, não tinha como. E não aconteceu nem com Sadraque, Mesaque e Abednego, como também não aconteceu com Daniel. Por quê? Primeiro, não aconteceu porque a Bíblia diz que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Mas aí você vai dizer assim, mas essa palavra foi uma palavra do apóstolo Paulo no hino aos Romanos, encerrando a carta aos Romanos, mas Jesus era Deus. Então isso se aplica também a Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, o que a gente pode aprender aqui? Primeiro, Deus governa sobre todas as coisas. Segundo, por que ele revoga o irrevogável? Segundo, porque ele está acima de tudo. Há uma palavra de Moisés lá no Velho Testamento, que ele está falando ao povo de Israel, e ele diz assim: por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus. Em cima nos céus e embaixo na terra, nenhum outro há. Então a segunda verdade é essa. Ele revoga porque ele está acima de tudo. Terceira coisa, por que ele revoga o irrevogável? Terceiro, ele revoga por causa da sua justiça. Olha só que palavra maravilhosa, depois eu volto aqui, em Romanos capítulo de número 8,
versículo de número 32. Eu acho que, se eu não estou equivocado, o Thales cantou isso aqui hoje. Ele não sabia nem que eu ia pregar. Então, olha só, Romanos 8, 31 e 32, assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele, isto é, Jesus, todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Agora levante as tuas duas mãos para os céus, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então a Bíblia diz assim: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Fala para quem está do seu lado: é Deus que te justifica. Amém? Mas vamos para o texto. Qual as verdades aqui a gente pode aprender com Daniel? Ele cria que Deus poderia revogar o irrevogável. Mas olha para mim aqui, não basta apenas crer. Não basta apenas você crer que Deus revoga o irrevogável e viver uma vida, não é, carnal, e viver uma vida desproporcional a tudo aquilo que Deus estabeleceu como padrão, e viver uma vida turista, e não ler palavra, e não ter vida com Deus. Isso não adianta nada. Ah, Deus vai revogar o irrevogável. Às vezes a gente está enganado em relação a isso. Por quê? Por causa da vida que a gente leva. Daniel acreditava que Deus poderia revogar o irrevogável, em primeiro lugar, porque a vida com Deus era infinitamente melhor. Por isso ele acreditava que Deus poderia revogar o irrevogável, porque a vida vivida com Deus é melhor. Então ele acreditava nisso. Com Deus, viver com Deus é bem melhor. Por isso que Daniel rejeitou algumas coisas. O que ele rejeitou? Ele rejeitou a cultura da Babilônia. O que ele rejeitou? Ele rejeitou os costumes da Babilônia. O que ele rejeitou? Ele rejeitou os deuses da Babilônia. Ele, pastor Ivanildo, juntamente com os meninos Ananias, Misael e Azarias, eles disseram: a gente não se curva diante disso aqui. Pode mandar a gente para a prisão, pode mandar a gente para a cova dos leões, pode mandar a gente para onde for, pode mandar a gente para a fornalha, mas a gente não vai se amoldar a isso aqui. Qual era a profissão de fé de Daniel em Daniel 1:9? Por isso propôs Daniel no seu coração de não se contaminar com o manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia.
ele é judeu, chega na Babilônia e vai dizer assim, eu estou aqui na Babilônia, mas eu não vou viver os costumes da Babilônia. Eu não vou viver debaixo da tradição da Babilônia. Eu não vou comer das iguarias da Babilônia. Por quê? Porque eu acredito em Deus. Mas você pode ser preso, você pode ser jogado na cova dos leões, não tem problema. Eu acredito que Deus pode entrar com livramento. Os meninos disseram lá em Daniel 3, quando eles iam ser jogados na fornalha, eles disseram assim, não tem problema, rei, nós não vamos nos curvar diante da tua imagem, não. Mas o nosso Deus pode. Então, eles acreditavam em Deus. Você acredita que a vida de Deus é bem melhor? Você quem acredita? Você acredita que viver com Deus é bem melhor, meu irmão? Porque tem tanta gente que tem um estilo de vida, que no estilo de vida, parece que ele não acredita que viver com Deus é melhor. E tem gente que não acredita no estilo de vida. A vida com Deus, de crer totalmente em Deus, de confiar em Deus, de entregar tudo nas mãos de Deus, por que não acredita? Por causa das suas práticas. Então a gente tem que sair hoje daqui dizendo, existem algumas coisas que eu pratico, que eu tenho que parar de praticar. Existem algumas coisas que eu estou fazendo na minha vida, que está me trazendo doenças físicas e doenças emocionais. Existem algumas coisas que estão acontecendo na minha vida por causa do meu jeito de ser. Então, se o meu jeito de ser está atrapalhando, se o meu jeito de ser está escandalizando, se o meu jeito de ser está tirando gente da igreja, se o meu jeito de ser está prejudicando o meu casamento, então, como é que eu posso dizer que eu acredito em Deus se eu não estou mudando o meu jeito de ser? Ah, eu nasci assim, o meu pai era assim, a minha mãe era assim, a minha avó era assim, os meus ancestrais eram assim. Não, irmão. É uma frase que o Espírito Santo tem falado muito a gente aqui. Jesus Cristo me mudou para eu mudar. Jesus Cristo te mudou para mudar o teu jeito de ser. Posso ouvir um amém? Eu vou mudar meu jeito de ser. Eu vou ser um marido melhor. Eu vou ser um pai melhor. Eu vou ser um avô melhor. Eu vou ser um crente melhor. Eu vou ser um servo melhor. É isso. Isso se chama estilo de vida. Eu vou ser melhor. Eu posso ser melhor do que isso. Isso é estilo de vida. Então, crer em Deus é caminhar na direção que você acredita. E olha que coisa maravilhosa, Deus é tão tremendo, Gisele, que Deus deixou registrado, Cláudio, uma palavra em Deuteronômio, que eu amo essa palavra, que está lá em Deuteronômio, capítulo 30, acho que é 30, 29, se não for, depois você pode corrigir lá no endereço, que Deus diz assim, eis que hoje te proponho a vida e a morte. É Deus que está falando. Está falando para Israel. Hoje eu te proponho a vida e a morte. A bênção e a maldição. Escolhe. Deus está falando para Israel. Quem tem que decidir é você. É você que vai decidir o teu estilo de vida. É você que vai decidir como é que você quer andar. É você que vai decidir o padrão que você estabelece para você mesmo. Deus está dizendo, não escolhe a morte não, escolhe a vida. Não escolhe a maldição não, escolha a bênção. Que coisa maravilhosa. Deus falando para Israel. Aqui, Deus está mandando a gente escolher que estilo de vida a gente quer. Daniel acreditava em Deus. Que coisa maravilhosa. Isso aqui é uma dica que Deus dá para nós.
Estilo de vida fala de padrões, fala de conduta, fala de decisão. Então, se você estabeleceu isso para a sua vida, esse padrão cristão, e viver debaixo disso, você não vai ser um crente murmurador. Isso vai estar fora do teu estilo de vida. Outra coisa que você não vai ser, ficar reclamando o dia todo. Ai, mas esse tempo, mas está frio, mas está calor, mas a comida está ruim. Meu Deus, reclamando de tudo e reclamando de todos. O estilo de vida fala de padrões de conduta e decisão, sabe? Você é um cristão. Quantos cristãos nós temos aqui? Eu posso ouvir um amém? Amém. Irmão, olha para mim que eu vou dizer uma coisa. Eu não consigo entender. Um cristão frustrado. Frustrada. Se Deus dá para nós todo o suporte, não dá, amargurado, amargurada. Então, é o tipo de gente que diz que crê em Deus, mas que mostra essas coisas. Eu creio que a vida com Deus é melhor. Fala bem forte, fala para quem está do seu lado, eu creio que a vida com Deus é melhor. Quem acredita nisso, dá um aplauso ao Senhor e glorifica. E quando você crê que a vida com Deus é melhor, você abre mão das riquezas da Babilônia. Amém ou não? Amém. Querido, não se preocupe, porque Deus não mente. Deus não é homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender. Não se preocupe com amanhã, porque Deus diz na sua palavra, você tem que acreditar nisso, Ele está te sustentando. Então, o que Daniel diz? Daniel diz assim, quer saber de uma coisa? Eu não vou abrir mão das minhas convicções, porque eu vou abrir mão, sim, dos privilégios da Babilônia, dos cargos da Babilônia. Irmão, Daniel, ele foi governador, mas ele não pediu nada. Ele não pediu para ser governador, ele não entrou na fila. Ele não ficou lá bajulando Nabucodonosor. Ele não ficou lá bajulando os reis. As pessoas gostavam dele porque ele era usado por Deus. Deus mostrava os sonhos para ele. Então você que tem um estilo de vida vai ser amado por pessoas e vai ser até odiado por outros. Alguns vão ter inveja de você, outros vão querer andar com você, mas o que você precisa estabelecer para a sua vida é esse padrão. Não é um dia você está lá em cima e o outro dia você está lá embaixo. Então Daniel, ele abriu mão das riquezas do Egito, dos privilégios, dos cargos, porque ele acreditava em Deus. Porque ele queria parecer com Deus. Comigo, com você, acontece a mesma coisa. Eu e você temos algumas coisas que nos faz parecer com Daniel. Primeiro, nós abandonamos o mundo. Abandonamos o pecado. Abandonamos a feitiçaria, abandonamos a bruxaria. Abandonamos os prazeres efêmeros e passageiros. Abandonamos a promiscuidade. Abandonamos tudo isso porque a gente ousa crer em Deus. E crer em Deus é se parecer com Ele. Diga comigo, crer em Deus é se parecer com Ele. Amém? Lá em 1 João, capítulo 1, versículo 6, diz, aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. E quando os discípulos foram presos, João, Pedro, foram levados ao Sinédrio, à corte maior, e disseram assim, não é possível. Nós estamos informados de que vocês andam com Jesus. Vocês parecem com Jesus. Vocês têm o jeito de Jesus. Vocês falam igual a Jesus. Vocês têm o olhar igual a Jesus. Vocês têm a humildade de Jesus. Vocês têm a graça de Jesus. Vocês têm o poder de Jesus. Aqueles homens disseram, não tem jeito. Nós vemos aquele Galileu em vocês. Padrão de vida. Amém ou não amém? Quem crê em Deus sabe que Deus revoga o irrevogável. Segundo,
Daniel acreditava que a fé dele era fundamental para Deus revogar o irrevogável. O que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas daquelas coisas que a gente não vê. E a Bíblia diz também que sem fé é impossível. Vou repetir, sem fé, uma pessoa que não tem fé, é impossível agradar a Deus. Uma pessoa que vive pela razão, essas duas coisas, olha para mim aqui, não estou falando contra a razão, mas é só razão e não é fé, ele não agrada a Deus. Então a gente tem que conciliar essas duas coisas, razão e fé. Saber onde a gente está pisando, saber aonde a gente vai, saber com quem a gente está andando, saber o que a gente está professando, tudo isso é fé. E Daniel acreditava que a fé dele era fundamental para Deus revogar o irrevogável. Porque a fé de Daniel, presta atenção, enxergava além do momento e das circunstâncias. Isso é fé. É enxergar além do momento e das circunstâncias. O que é isso, Caio? O cara via além. Tem gente que é igual o Tomé, ele tem que ver para crer. Não, eu tenho que botar minha mão lá para ver se tem buraco lá nas mãos de Jesus. Gente, isso não é fé, isso é razão pura. Então ele via além. A grandeza e os privilégios da Babilônia não impressionavam Daniel. Ele não foi para a Babilônia, olha para mim aqui, porque ele quis ir. Ele não foi para a Babilônia porque ele queria aproveitar a situação da Babilônia para ser um cara, estou chegando aqui como escravo, mano, aqui eu vou ser governador. Não, não, não. Ele foi levado. Ele foi levado para a Babilônia, ele não queria ir. Nabucodonosor invadiu a Terra Santa, destruiu o templo, no ano 554 a.C., destruiu tudo, e eles foram levados para a Babilônia. Eles não foram levados porque eles quiseram, eles foram levados como escravos, eles foram levados como cativos. Agora, ei, olha para mim, são levados como escravos, mas se tornam nobres na Babilônia. Ah, toma aqui? Então nós vamos fazer diferença aqui. Nós vamos fazer diferença nesse lugar. Então, a fé de Daniel faz ver além. O que é isso, Sérgio? O que é isso? Olha para mim que eu vou te explicar. Essa fé faz ver o pior quando tudo parece ser o melhor. Isso é fé. Ele vê além. Na Babilônia, riqueza, beleza, comida de alto nível. Comida, meu irmão, você não tem ideia do que era colocado lá. E no meio de tudo aquilo, Daniel via na comida oferecida a demônios. Tinha gente que dizia assim, cara, nós chegamos aqui como escravo, eu não acredito que vai colocar esse banquete aqui para a gente comer. Tem coisa aqui que eu não sei nem que nome é. Os olhos chegam a brilhar. Bota essa comida aqui que eu estou doido para comer. Daniel não comeu. Por quê? Porque era comida contaminada. Ele come daquela comida, ele vai perder a unção, ele vai perder a capacidade, ele vai perder uma unção de revelação, ele não vai revelar nada mais. Porque era comida, Jobit, sacrificada a deuses, a demônios. Então a fé dele, ele viu o pior, quando parecia ser o melhor. Às vezes, eu fico vendo e algumas meninas, claro, a menina sempre vai querer um cara correto, íntegro, mas tem muitas hoje que vai olhar para o corpo do cara, o corpo atlético, para o bíceps, é bíceps que chama? É isso mesmo? É isso aqui? Tem umas que dizem assim, meu Deus, que
peito que ele tem. Que perna que o cara tem. Esse cara malha. Agora, no meu tempo, era malhar, agora é treinar, né? Esse cara treina. Olha a barriga do cara, mano, o tanquinho. É um monumento. Cuidado com o monumento. Porque pode ser bonito por fora, mas oco por dentro. Não era para rimar, mas rimou. Monumento. O que eu falei mesmo? Bonito por fora, mas oco por dentro. Cuidado, irmão. A gente precisa ter uma fé assim. A gente precisa olhar e dizer assim, poxa, eu estou olhando, parece que é o melhor, mas isso aqui não é o melhor, isso aqui é o pior. Você quer ver uma coisa? Já que a gente está falando de comida, é um prato lá, bota uma picanha. Não, o Jordan agora até respirou fundo. Um camarão cinza, daquele bitelão. Camarão, é um camarão cinza. Ou então, meu irmão, está naquela mesa lá, Thales, fraldinha do Vander. Ai, meu Deus. Tu não tem ideia da fraldinha que esse cara prepara, mano. Fraldinha do Vander, mas não sobra nada. Né? Ou então você que gosta de peixe, robalo. Alguém já comeu robalo? Alguém diz que é muito caro, quando você não conseguir comprá-lo, então você pode roubá-lo. Se não puder comprá-lo, pode roubá-lo. Ninguém vai roubar peixe. Mas você olha aquilo ali, meu irmão. Pastora faz os doces lá em casa, que eu vou te contar, a glicose vai lá em cima. Cada doce. Eu já comi torta de banana, que teve uma irmã aqui que mandou, que eu não sei qual foi. Meu Deus, o que é aquilo? Manjar. Coisa linda. Estou quase falando em línguas aqui. Estou quase entrando no mistério, gente. Estou segurando. Mas aí, aqueles sucos exóticos. Aquele suco que é colocado lá que você não sabe nem do que é. Aí você vai tomar daquele suco, meu Deus, que suco é esse? Ah, não pergunta não, que eu não vou nem falar o que é. Ah, que coisa boa. Mas aí tem uma outra mesa. Tem uma mesa que tem chuchu, que tem jiló, tem maxixe, tem quiabo, tem alface, tem rúcula, tem agrião, tem taioba. Sabe o que Daniel falou para você entender? Eu vou ficar com essa mesa aqui. Eu vou ficar com essa mesa aqui. Porque a outra era sacrificada a demônios. Então, o que é a fé? A fé enxerga lá na frente. E disseram assim para ele, cara, tu tá pirado, mano. Você é louco. Pô, tem picanha, tem robalo aí, tem camarão cinza, tem essas... Estou fazendo uma comparação, tá, gente? Só para você entender. Porque as iguarias lá da Babilônia, não sei nem o que eles comiam lá. Tem tudo isso aqui, tu vai comer jiló. Tu vai comer taioba, tu vai comer agrião, tu vai comer essas coisas. Mas lá na frente, olha para mim, ele era 10 vezes mais sábio do que todos os sábios da Babilônia. Se a fé que Deus quer que a gente viva. Vão chamar você de doido. A verdade é que a fé de Daniel faz ele ver o pior, quando tudo parecia ser o melhor.
nem tudo aquilo que você está vendo, que você diz que é melhor. Pode ser o teu pior. E aquilo que as pessoas estão dizendo, não, Kleber, isso aí é o pior para você, é o melhor para o Kleber lá na frente. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Então, ele está vendo tudo aquilo. Aquele pior faria Daniel ser 10 vezes mais sábio. E assim pode ser você. Levanta a mão para receber essa palavra. Só quem acredita. Estão olhando para você e dizendo, não vai sair nada daí. Estão olhando para você e estão dizendo, não vai conseguir romper em nada. Mas deixa eu te encorajar, Deus está colocando mais combustível na tua fé e está dizendo para você, vai, porque lá na frente você vai ver o meu melhor. Agora, antes de entrar aqui no terceiro ponto, eu quero te dizer uma coisa. Isso aqui não é ponto, mas algo que Deus me trouxe agora à noite, vindo para cá. É que Daniel, ele conseguiu ver, naquela situação, no exercício da sua fé, a oportunidade de exaltar a Deus. Olha para mim, que eu estou profetizando. Vai acontecer. Ou na sua casa, ou no seu trabalho, ou na rua, ou na vizinhança. Que Deus vai te dar uma oportunidade para que o nome dele seja engrandecido. Levante as tuas mãos, as pessoas vão dizer assim, mas não é possível. Ele escolheu isso aqui, ele está vindo por esse caminho, ele não está comendo isso aqui, não importa. Deus vai colocar uma oportunidade. Algo que seja tão improvável, mas ali o nome dele será exaltado através da sua vida. Aplauda se você crê que isso já aconteceu. Diga assim, em primeiro lugar, ele acreditava em Deus. Em segundo lugar, a sua fé era fundamental para o Senhor revogar o irrevogável. Diga assim, em terceiro lugar, quem crê que Deus revoga o irrevogável, sabe que Deus responde a oração. Fala para quem está do seu lado, te prepare para colher o que você orou. Fala para quem está do seu lado, eu quero que você fale mais forte, te prepare. Porque Deus manda te dizer, Ele ouviu a sua oração. Ele ouviu. A oração não se perde. Você não está orando para o vento, você não está orando para um Deus morto. Você está orando para o Deus vivo. Você está orando para o El Shaddai. Você está orando para aquele que é o Todo-Poderoso. Ah, como eu gosto de Jeremias 33:3, quando o Senhor diz assim, clama a mim, que eu vou te responder. E eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas que você não sabe. Sabe qual é o problema da nossa geração? A nossa geração deixou de orar. Eu li a história de Mônica. Mônica orou 30 anos. Eu fiz uma pergunta, o que faz uma mulher orar 30 anos pela conversão do filho? O filho era um devasso. O filho era um profano. Um filho vivia uma vida promíscua. Mas ela orou, pastor Mário, a Mônica, 30 anos pela conversão do filho. Sabe quem era o filho? Agostinho de Hipona. E sabe quem se transformou Agostinho de Hipona? Um dos pais da igreja. Era conhecido como Santo Agostinho. Aquele homem pregava na sua geração como ninguém pregava. Mas a sua mãe gerou a conversão dele 30 anos
orando. Que faz com que uma mulher olhe por anos para ver o marido convertido. É porque quem ora sabe que a oração vai ser respondida. Fala comigo bem forte isso para ficar na nossa mente. Diga comigo, quem ora sabe que a sua oração será respondida. Deus está dizendo aqui, é só clamar que eu vou responder. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia porque ele acreditava em Deus. Ele acreditava na resposta de Deus. A Bíblia diz que em Daniel, no capítulo de número 9, ele está orando, Wander. Depois você lê em casa, eu amo Daniel, né? Já li o livro de Daniel várias vezes, e estou voltando. Então Daniel, no capítulo de número 9, Robson Codibelli, ele está orando, está orando, está orando. E a Bíblia traz um dado, a Bíblia traz um fato extraordinário. Que um anjo voou até ele, até Daniel, rapidamente, e trouxe a resposta. E a resposta dele foi o quê? Imediata. Mas aí o que diz a Bíblia no capítulo de número 9? Quem é que se levanta lá, Sônia? No capítulo 9? Satanás, o derrotado. Ele se levanta e diz assim, quer dizer que ele está orando e a resposta está vindo a contento? Está vindo rápido? Então peraí, eu vou atrapalhar ele. Deixa eu te dar um dado aqui. Olha para mim, quando você começa a orar, meu irmão, o inimigo se levanta com fúria. Quando você começa a orar e Deus começa a te responder, ele diz assim, eu vou atrapalhar isso aí. Mas ao invés de você parar, é aí que você tem que ser mais resiliente. Porque se você está orando por alguma coisa, eu creio que essa coisa que você está orando, Deus já respondeu, é questão de tempo. Porque Deus sonha os nossos sonhos. Diga comigo, Deus sonha os nossos sonhos. Então o diabo disse assim, Sabrina, eu vou atrapalhar esse cara. Disse assim, Pepe, estou gostando disso não. O cara está orando e o anjo já está trazendo a resposta. Então eu vou arrumar uma encrenca aí no espaço sideral. Vou arrumar uma briga aí, vou arrumar uma batalha aí. Agora olha para cá, no capítulo de número 10, Daniel está fazendo o quê? Está orando. Só que, veja bem, quando as coisas ficam mais difíceis, Deus vem e traz para nós o quê? O manto dele. Então, no capítulo 9, Marcão, ele está orando, mas no capítulo 10 ele está orando e jejuando. E a Bíblia diz que no capítulo de número 10, pastor Mário, ele entra num jejum de 21 dias. Diga, 21 dias. Ele entra num jejum de 21 dias, orando e jejuando. Deixa eu te fazer uma pergunta. Ai, apóstolo, não faz não. Já estou até entendendo essa pergunta que você vai fazer. Quanto tempo você ora? Ele orava 21 dias. Não precisa levantar não. Quantos aqui oram 21 segundos? Quantos oram 21 minutos? Quantos oram 1 hora por dia? 15 minutos, vai. Ele orou 21 dias. E Satanás diz, não vai dar. A vitória desse cara não vai chegar. E tem uma batalha. É levantado o príncipe da Pérsia no sentido de inviabilizar que a bênção dele chegue. Esse príncipe da Pérsia é um demônio. E há uma batalha. Aí sabe o que acontece? Deus diz assim, peraí, eu vou levantar um aqui e vou mandar ele lá. Miguel. Quem é? Diga Miguel. Sabe quem é Miguel?
Irmão, eu vou falar uma coisa aqui, que se for uma heresia, deleta. Ou se for alguma coisa que você não acredita, entra por aqui, sai por aqui. Mas para mim, Miguel é aquele que intercepta os mísseis que vêm contra Israel e joga para o mar assim com a mão. Porque Miguel é o guardião de Israel. Diga assim, Miguel é o guardião de Israel. Então, sabe o que acontece? É que Deus disse, vai lá e derrota esses demônios e leva a vitória para Daniel. E avisa para Daniel que ele é muito amado. E fala mais, fala para Daniel que eu não deixo ninguém que crê em mim sem resposta. Deus revoga o irrevogável. Fala bem forte comigo, Deus revoga o irrevogável. E para concluir, isso não é tópico não, para concluir mesmo eu tenho 5 minutos. O teclado já começou a tocar. E eu já vou parar. Guarda isso para sempre. Baixaram um edito. Revogaram um edito. E Daniel foi jogado na cova. Mas Daniel jogado na cova? Por que Daniel foi jogado na cova, tadinho? Deus não poderia impedir. Queridos, eu acredito que se nós estivéssemos lá, todos nós, ficaríamos escandalizados. Por que Deus permitiu que Daniel fosse jogado na cova? Não podia Deus impedir? Podia. Mas há algumas lições que Deus quer ensinar para nós aí, que você já ouviu, mas eu quero recapitular. Primeira lição. Deus não livrou Daniel da cova, mas Deus livrou Daniel na cova. Isso significa dizer que Deus pode permitir que você entre dentro da cova para envergonhar invejosos, que achavam que você ia morrer, aí que você vai viver, e aí que você vai se promover, Deus vai te promover. Segunda coisa, Deus não livrou livrou na. Os leões estavam famintos, tiveram que jejuar. Os leões estavam com tanta fome, porque se jogasse alguém dentro da cova, partir para cima, mano, não ia sobrar nada. Mas sabe por que Daniel não morreu? Acreditava em Deus, tinha muita fé, orava 3 vezes ao dia, jejuava e orava. E quem tem isso, quem crê em Deus, quem ora, quem tem fé e quem vive um estilo de vida, não cheira carne, cheira espírito. E tudo aquilo que cheira espírito faz com que os demônios se afastem. É melhor viver no espírito do que viver na carne. Foi tirado de lá. E o rei mandou fazer uma coisa, né, pastor Geraldo? Vamos rasgar isso aí. E vamos escrever um outro edito. Ao Deus de Daniel. Um Deus que livra. Um Deus que salva. Aqui na Babilônia agora, todos vão reconhecer o Deus de Daniel como o único Deus. Aplauda o Senhor e com a tua boca glória. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo, o Espírito da promessa, que nos selou no dia da nossa salvação, esteja sobre vós, sobre todo o povo de Deus, sobre todo Israel de Deus, espalhado sobre toda a face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Vão na paz, em nome de Jesus.